boa noite para você que está sintonizado na TV Assembleia. Hoje, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, última segunda-feira do mês. Na edição do Dentro da Área de hoje você vai ver: Copa do Brasil. Após queda do Sampaio, Maranhão tenta fazer frente ao Vitória da Bahia. Falando em Sampaio, time já tem novo técnico. O quebra-cabeça do Campeonato Estadual de Futebol. Você sabe qual rodada estamos? E mais, no quadro Curioso do Esporte, vamos conhecer a história de Valério de Castro. Tudo isso a partir de agora no Dentro da Área, que já está no ar. Vamos lá, Dentro da Área começando e de cara vamos falar sobre futebol, vamos destacar a Copa do Brasil, que tem mais uma rodada movimentando esta semana. Jogos começaram na semana passada e de forma até desagradável para os admiradores do Esporte Beltrão aqui dentro do estado do Maranhão. Aquele que é considerado o principal clube do nosso estado, que vem nos últimos anos se destacando no âmbito nacional, apesar das quedas recentes de série que aconteceram nos últimos 2 anos, né? O Sampaio Corrêa estava na Copa do Brasil. Encarou a Tunaluso do Pará em partida que foi disputada na semana passada. E o Sampaio, de forma irreconhecível dentro de campo, acabou perdendo para a Tunaluso. Vamos ver alguns lances da partida neste exato momento, você pode acompanhar. O Sampaio, no começo do jogo, ele até demonstrou que poderia sair com a vitória e até mesmo a classificação. Foi para cima do adversário, não se incomodou pelo fato de estar jogando na casa da Tunaluso e tentou, de alguma forma, fazer o placar por lá. Mas, com o decorrer da partida, o Sampaio foi caindo de produção e a Tunaluso foi crescendo para cima do tricolor maranhense. O resultado parecia encaminhar para um 0-0, mas já por volta dos 40 minutos do segundo tempo, a Tunaluso teve esta oportunidade. Uma bola que veio lá da direita, cruzamento. O cruzamento veio até meio despretensioso. E aí o jogador da Tunaluso tentou empurrar para dentro das redes, só que acabou errando o chute. Acabou colocando, foi para o lado. Mas para a sorte dele, tinha um companheiro de equipe bem ali, de frente para o goleiro do Sampaio, e acabou empurrando a bola para as redes e fazendo 1-0 para a Tunaluso. Detalhe, o autor do gol, o zagueiro Dedé formado aqui no estado do Maranhão, para ser mais preciso, formado no Motoclube de São Luís. O zagueiro Dedé, ele, de certa forma, foi o algoz do Sampaio duplamente. O Dedé, que é revelado no Motoclube, atualmente defendendo a Tunaluso do Pará, fez o gol. Torcida do Moto, parte aí da torcida do Moto, ficou satisfeita com o resultado, afinal de contas, foi o principal rival dentro do estado do Maranhão, que deu adeus à Copa do Brasil. E com um gol de um jogador que foi revelado no rubro-negro maranhense. Com esse resultado, o Sampaio Corrêa deixou de ganhar quase 2 milhões de reais. Era esse o valor do Pix que o Sampaio iria receber se tivesse passado pela Tunaluso. Mas não passou, perdeu a partida e também perdeu esse Pix de quase 2 milhões de reais se tivesse avançado de fase na Copa do Brasil. Com o Sampaio fora da competição, resta agora ao estado do Maranhão uma última esperança, que é justamente com o Maranhão Atlético Clube, que faz a sua partida nesta terça-feira às 7 horas da noite no Estádio Castelão e vai enfrentar uma verdadeira pedreira. O adversário do Maranhão Atlético é o Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia vem em uma ascensão muito grande desde o último trimestre do ano passado. Vitória da Bahia subiu em 2023 para a primeira divisão do futebol brasileiro e disputou a primeira divisão em 2024. Não estava muito bem em boa parte do campeonato, mas no último quadrimestre do ano de 2024, o Vitória da Bahia cresceu bastante e conseguiu não só escapar da zona de rebaixamento, como também conseguiu
recuperar o bom futebol. O Vitória da Bahia ficou numa boa posição dentro do Campeonato Brasileiro do ano passado e desde então vem se preparando, vem se organizando para as competições de 2025. E por enquanto está dando tudo certo para o Vitória da Bahia neste ano. É uma das principais equipes dentro da Copa do Nordeste, vem fazendo uma boa campanha dentro da Copa do Nordeste. O Vitória da Bahia é líder do seu grupo, o Grupo A, com 10 pontos. Até o momento não sofreu nenhuma derrota. Foram 3 vitórias e um empate do Vitória dentro da Lampions League, de forma que o Maranhão Atlético tem um adversário muito duro, é um adversário muito complicado para o Maranhão Atlético nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Isso não quer dizer que não seja possível ao Maranhão Atlético vencer o time do Vitória da Bahia. É sim possível, tudo é possível no futebol, né? É possível sim, mas para isso o Maranhão Atlético vai precisar fazer um jogo, fazer o seu melhor jogo da temporada. Vai precisar fazer o seu melhor jogo da temporada. Apesar de estar atualmente dentro do G4 do campeonato estadual, o desempenho da equipe atleticana ainda não é o que a torcida espera. O Maranhão ganhou algumas partidas com uma boa margem de gols, isso é verdade, mas deixou a desejar em algumas partidas, como por exemplo quando perdeu para o Pinheiro, lá no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. E também quando na abertura do campeonato empatou com o Motoclube em 1-1, estando à frente, tendo aberto o placar naquela partida. Então, o Maranhão precisa, diante do Vitória da Bahia, fazer a sua melhor partida dentro do ano para tentar passar pelo Vitória da Bahia. Agora, dentro dessa partida entre Maranhão Atlético e Vitória da Bahia, cabe um pequeno parênteses aqui rapidinho também. O valor dos ingressos que foram disponibilizados pela diretoria atleticana. A meia entrada está no valor de R$40, a inteira R$80. Pessoal, tendo em vista a situação, né, financeira da maior parte, né, da população, principalmente maranhense, que precisa de mais estímulos para ir ao estádio, diga-se isso de passagem, o torcedor maranhense precisa de mais estímulos para ir ao estádio. Você acompanha as partidas do campeonato estadual, percebe que há grandes espaços desocupados nos estádios, com algumas exceções no interior. Por exemplo, na cidade de Tuntum, quando tem jogo no Rafael Seabra, a torcida lá normalmente enche o estádio. A torcida do Imperatriz tem meio que enchido o Frei Epifânio da Badia. Mas aqui em São Luís, no estádio Castelão, nem mesmo o superclássico entre Moto e Sampaio Corrêa conseguiu atrair um grande público. E aí vem o questionamento: como atrair o torcedor atleticano, como atrair o torcedor maranhense para o estádio, para um jogo de Copa do Brasil, onde o adversário é um adversário muito difícil, que é o Vitória da Bahia, como atrair esse torcedor com ingressos custando R$40 a meia, R$80 a inteira. Fica muito complicado acreditar que é possível ter um bom público no jogo como esse. Mas eu espero que a torcida atleticana marque presença, independente do valor que está sendo cobrado, né, que foi estipulado pela diretoria. Eu espero que a torcida atleticana vá ao estádio, empurre a equipe do MAC, faça o quadricolor, o bode Gregório pressionar o Vitória da Bahia e o bode faça o Leão mugir baixo. O bode faça o Leão parecer gatinho aqui dentro do estado do Maranhão. Essa é a expectativa de todos nós que torcemos, que acreditamos nos clubes do estado do Maranhão. Quero voltar a falar agora sobre o Sampaio Corrêa, porque após a eliminação da Copa do Brasil e a péssima campanha que vem fazendo até o momento da Copa do Nordeste, alguma coisa tinha que acontecer e tinha que sobrar para alguém. Sobrou
para o Felipe Surian, que era o técnico do Sampaio Corrêa. Felipe Surian já deixou a equipe na semana passada, já não treina mais o Sampaio há cerca de 5 dias. E um novo nome foi escolhido para comandar a equipe, pelo menos nesta primeira fase da Copa do Nordeste e também no Campeonato Estadual. Não sabemos se vai permanecer durante muito tempo. Trata-se de um atleta que conhece muito bem o Sampaio Corrêa, sabe muito bem como é que se dão as coisas no CT Carlos Macieira, conhece muito bem a história do tricolor maranhense. Falo de Arlindo Maracanã. Inclusive, foi feita uma entrevista e divulgada nas redes sociais do Sampaio. Vamos acompanhar. Arlindo, já é seu segundo treino aqui com a Bolívia Querida. Estamos agora aqui na manhã desse domingo. Você conheceu o grupo ontem, se apresentou para o grupo, conversou com todo mundo, todos os funcionários aqui também te conhecem. Queria saber como é que está aí esses primeiros contatos aí com os atletas, como é que está sendo esses primeiros trabalhos e a sua sensação de estar voltando novamente para a Bolívia Querida. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Mais uma vez voltar para o Sampaio. E a recepção foi muito boa, né? Todo o corpo aqui dos funcionários do clube, né? As tias da cozinha, né? O porteiro, né? O rapaz de lavar carro, os funcionários, o Richelli, o Arlindo Júnior, todo mundo aqui me abraçaram, né? O pessoal das antigas e também um grupo de jogadores que bastante comprometido. Eu fiquei muito feliz, surpreendido também, né? Com os jogadores, né? Você de longe, você não tem tanto contato, mas de perto. Fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei ontem, também hoje. Logicamente que a gente tem que fazer alguns ajustes, mas creio que a equipe vai dar conta do recado, vai voltar aos trios e o Sampaio assim conseguir voltar a vencer, né? Porque sabem que o Sampaio vive de vitória, é um time grande, é o maior do estado, um time que até pouco tempo estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o nosso desejo, nossa vontade é fazer um grande trabalho e quem sabe já conseguir o objetivo já na quarta-feira. Pois bem, primeiras palavras do Arlindo Maracanã como novo treinador do Sampaio Corrêa. O Arlindo Maracanã que estava treinando o IAP, que participou, essa base do IAP aí, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora boa parte dos jogadores tem completado o time profissional no Campeonato Estadual. O Arlindo Maracanã estava à frente da equipe, achou que teria uma certa dificuldade com o elenco, né, que ele tinha em mãos do IAP por conta do primeiro resultado, que não foi positivo, diante do Imperatriz, jogando no Estádio Castelão, empate em 1-1. Mas depois o IAP começou a deslanchar, né? O Arlindo Maracanã começou a encaixar direitinho a equipe ao seu modo de ser. Agora o IAP é página virada, Sampaio Corrêa é a nova leitura do Arlindo Maracanã. Como eu falei anteriormente, ele conhece muito bem as coisas dentro do Sampaio Corrêa, foi atleta do Sampaio Corrêa por mais de uma vez, campeão com o tricolor, também já foi treinador interino do time sampaíno, ou seja, ele conhece muito bem o time do Sampaio, o clube Sampaio Corrêa. Agora cabe a ele conhecer melhor essa equipe, conhecer melhor esse time. E o primeiro desafio dele já é agora, na quarta-feira. A partir das 7 horas da noite, no Estádio Castelão, o Sampaio Corrêa vai encarar a Juazeirense da Bahia pela Copa do Nordeste. É um desafio entre penúltimo e último colocado do Grupo B. O Sampaio atualmente é o último, a Juazeirense é o penúltimo. A torcida tricolor está na esperança de um bom resultado e quem sabe, dessa forma, o Sampaio conquista a primeira vitória na competição e vai entrar ali na briga, né, com outras equipes na tabela de classificação no Grupo B. Esse é o principal desafio da equipe do Sampaio Corrêa no momento, pela Copa do Nordeste. Para finalizar esse bloco, falando ainda sobre Copa do Nordeste, vamos falar que na semana passada o outro representante maranhense na competição esteve em campo. E olha que vergonha, viu? Que vergonha. Foi chato ver aquele jogo. Sport Recife e Motoclube. O resultado 5-0 para o rubro-negro pernambucano, lógico. Jogando na Ilha do Retiro, o Sport Recife não tomou conhecimento do rubro-negro maranhense
e ganhou de 5-0. Cada gol ali, um mais bonito que o outro. Teve, por exemplo, o gol do Pablo, que ele bateu de chapa na bola, bateu bem colocado, com força, e fez o terceiro gol do Sport na partida. E o último gol do Sport, então, foi uma pintura. Os jogadores saíram tocando bola, trocando passes, até que a bola chegou no meio da área e só foi completada para o fundo das redes. Resultado que mantém o Motoclube na última colocação do Grupo A, com 2 pontos ganhos. Enquanto isso, o Sport Recife é o segundo colocado, está 1 ponto só atrás do Vitória da Bahia. Lembrando, Vitória da Bahia que encara o Maranhão Atlético Clube nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Momento da nossa primeira parada aqui no Dentro da Área. Já a gente volta para o segundo bloco, destacando o curioso do esporte. É um instante só. De volta com Dentro da Área na programação da TV Assembleia, e agora nós vamos destacar o quadro Curioso do Esporte, que hoje vai contar a história do Valério de Castro, um atleta que se esforça e muito para atingir altas marcas. Vamos entender na reportagem do Rafael Buquerque. Olhar concentrado, respiração ofegante e músculos preparados. O corpo reflete a energia e a expectativa nos segundos que antecedem o salto. Valério de Castro detém um recorde brasileiro de impulsão vertical, mesmo com 1,65 de altura. Ele conta que tudo começou com um desafio. Cara, começou tudo de um preconceito, né? E também de uma dúvida que colocaram em mim. Porque praticar enterradas é só para caras de 1,90 para cima, 1,95, 2 metros, né? E tipo, eu com 1,65, a galera, quando eu falava que eu queria enterrar com 14 anos de idade, a galera ficava duvidando e chegaram até rir de mim, né? Aí, quando eu comecei a treinar, e depois de 2 a 3 anos eu consegui fazer a primeira enterrada, aí parar de duvidar. Até eu chegar no nível que eu estou hoje, com 15 anos de treino, 30 anos de idade, entendeu? O tempo e a rotina de treinos o fizeram saltar sobre os obstáculos e passar por cima do preconceito. Uma prova de que os limites do corpo não conseguem impedir quem acredita. Tudo, praticamente, a gente vai ter algum preconceito, e isso não vai ser diferente, né? Porque quando a gente vê campeonato de enterrada da NBA, da NBB, só são caras de 1,90 para cima. Tu não vê nenhum cara baixinho fazendo isso, tipo 1,70, 1,65 é tipo, não, padrão basquete, né? Mas aí tu conseguir fazer esse feito, tu vai ser um cara bem reconhecido. Um dunker é a pessoa que se destaca por realizar enterradas de basquete, algo que o Valério se habituou a praticar. A persistência e criatividade permitiram que ele inovasse seus treinos e realizasse diversos tipos de salto. Não há pedra no caminho que ele não possa pular. 3 números. Na questão da impulsão, eu tenho 1,27 m de impulsão vertical, entendeu? Agora, na questão de salto em caixa, eu salto uma caixa de mais de 1,80 m. E alcance com a mão, eu consigo alcançar 3,40 para mais, dependendo da disposição do dia. Uma referência e inspiração para muitos atletas. Morando há 8 meses no Maranhão, Valério quer deixar um legado e formar uma geração consciente de que nada é impossível para quem acredita. Esse treinamento específico para esse salto vertical já influencia bastante esse pessoal, né? Às vezes tem lugares que não tem esse treinamento específico, né? Já pode buscar, e aqui tem, né? E aí já serve de inspiração para todos esse pessoal poder evoluir e crescer mais no seu esporte. Momento de mais um intervalo. Nossa última parada, já nós voltamos destacando novamente futebol. Dessa vez, campeonato estadual. É um instante só. De volta com o último bloco do Dentro da Área desta segunda-feira. Vamos destacar agora o campeonato estadual, que está parecendo mais uma rede, um quebra-cabeça que precisa ser montado, uma rede que precisa ser costurada. Isso porque os jogos estão acontecendo quebrados nas rodadas que os jogos que estão acontecendo desde a semana passada, diga-se de passagem, tá bom? Vamos destacar agora, só para você ter uma ideia, vamos destacar nesse exato momento o jogo da 9ª rodada que aconteceu no último sábado. O Imperatriz recebeu o Tum-Tum no estádio Frei Epifânio da Abadia. Apesar de lutar bastante para tentar marcar um golzinho sequer, o Imperatriz não conseguiu sair do 0-0. O Cavalo de Aço perdeu uma boa oportunidade de disparar na ponta do campeonato maranhense, mas
o resultado não foi aquilo que se esperava. Apesar desse empate, desse único ponto ganho, o Imperatriz assumiu a liderança do campeonato de forma isolada, momentaneamente, né? O Imperatriz agora está com 15 pontos na tabela contra 14 do Sampaio Corrêa. O problema do Imperatriz é que eles já completaram 8 jogos, enquanto que o Sampaio Corrêa tem 6 jogos. Tem 2 jogos a menos o Sampaio. 1 ponto a menos, 2 jogos a menos. Um empate para o Sampaio Corrêa, o Sampaio já volta a ser líder. Mesmo número de pontos, sim, mas por ter campanha melhor, saldo de gols melhor, o Sampaio já fica em primeiro, com um empate em 2 jogos. Ou seja, o resultado do Imperatriz não foi nada agradável, esse empate lá na cidade de Imperatriz, jogando no estádio Frei Epifânio da Abadia. Melhor para o Tuntum, que com este ponto ganho, saiu da 6ª posição e pulou agora para a 5ª posição. O Tuntum, com 9 pontos ganhos, está na 5ª posição. Está atrás do Imperatriz, Sampaio, do Maranhão Atlético e do Pinheiro na tabela de classificação. Este jogo foi um jogo da 9ª rodada, como eu falei agora há pouco. Jogo da 9ª rodada que aconteceu no último sábado. Lá no meio da semana passada, mais precisamente na quarta-feira, no dia 19, nós tivemos Maranhão Atlético e Viana. Este jogo foi da 11ª rodada. Jogo da 11ª rodada que foi adiantado porque o Maranhão Atlético, que tem jogos atrasados, não poderia enfrentar nenhum dos outros adversários no campeonato devido à incompatibilidade na tabela. O único time que tinha disponível era o Viana. Por isso, a federação resolveu adiantar o jogo entre MAC e Viana. Partida que terminou em 3-0 para o MAC. Placar que fez o Maranhão Atlético pular da antepenúltima posição, estava ali beirando a zona de rebaixamento, o Maranhão Atlético, saiu da antepenúltima colocação e pulou para a 4ª colocação. Mas o fato de ter ficado em antepenúltimo até a rodada, até este jogo ser iniciado, em que ganhou do Viana por 3-0, não incomodava em nada os atleticanos. Isso porque o Maranhão tem bastante jogo atrasado. Viu? Para você ter uma ideia, a equipe que mais tem jogos disputados no campeonato é o Imperatriz. O Maranhão, para igualar a quantidade de jogos do Imperatriz, tem que fazer 3 jogos. O Maranhão, até o momento, só tem 5 jogos disputados. Junto com o IAP, são as equipes que menos jogos fizeram dentro do campeonato estadual. 5 jogos para cada uma, Maranhão e IAP. Agora vamos destacar, falando do IAP, vamos destacar a partida que o IAP realizou contra o Tuntum. Tuntum que jogou no sábado contra o Imperatriz, pois saiba que o Tuntum jogou também na semana passada contra o IAP. Eu preciso, inclusive, ser rápido aqui para poder voltar, para falar sobre quando foi esse jogo, de qual rodada. Sabe qual foi a rodada desse jogo? Tuntum e IAP? Jogo da 1ª rodada. Viu só? Nós tivemos Imperatriz e Tuntum da 9ª rodada, Maranhão e Viana da 11ª rodada, e agora nós voltamos para a 1ª rodada com o jogo que aconteceu na terça-feira da semana passada entre Tuntum e IAP. Se o Tuntum comemorou o empate com o Imperatriz lá na cidade da região Tocantina, não deve ter ficado contente com um empate dentro de casa contra o IAP. Partida que terminou em 1-1, o IAP abriu o placar no segundo tempo, mas 3 minutos depois, aproximadamente, o Tuntum empatou o jogo, mas ficou nisso. 1-1 o resultado, que coloca as duas equipes ali numa situação muito próxima. Como eu falei agora há pouco, o Tuntum é 5º e o IAP é 6º. Tuntum tem 9 pontos e IAP tem 8 pontos. Agora nós vamos falar sobre os próximos jogos que vão acontecer pelo Campeonato Estadual. E não espere que eu diga que os jogos são de uma mesma rodada. Não. Não são jogos de uma mesma rodada, não. Inclusive, tem equipe que vai entrar em campo mais de uma vez nestes jogos que já foram marcados para poder tirar esse atraso. Eu falo da equipe do IAP. O IAP que jogou na terça-feira passada contra o Tuntum, empatou. O IAP vai voltar a campo nesta terça-feira
jogo válido pela terceira rodada contra o Motoclube. O Moto é o mandante e encara o IAP. O detalhe é que esse jogo não vai ser em São Luís. Apesar de Moto e IAP mandarem seus jogos no estádio Castelão, o jogo não vai ser em São Luís. Por quê? É preciso puxar 2 pontos para explicar isso. Primeiro, o estádio Castelão vai receber o jogo entre Maranhão Atlético e Vitória. Jogo esse marcado para as 7 horas da noite. Se Maranhão Atlético Clube e Vitória da Bahia vão jogar no estádio Castelão na terça-feira às 7 horas da noite, onde Moto e IAP poderiam jogar no mesmo dia. Bem, a saída para isso seria se o estádio Nhozinho Santos estivesse liberado. Esse é o segundo ponto. Mas, no entanto, o estádio municipal ainda não foi liberado pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Inclusive, o Motoclube lançou uma nota reclamando dessa falta de espaço, dessa falta de diálogo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, explicando, relatando como é que está a situação do estádio Nhozinho Santos para que os clubes maranhenses possam utilizar. E é importante dizer que são 4 clubes da ilha de São Luís que podem utilizar o estádio Nhozinho Santos. Motoclube, IAP, são os 2 envolvidos nessa partida que vai acontecer na cidade de Cantanhede, Sampaio e Maranhão Atlético Clube. São as outras 2 equipes. Agora vamos destacar uma outra partida que também vai acontecer neste meio de semana. Vai acontecer na quarta-feira. Viana e Pinheiro. Jogo válido, sabe por qual rodada? 8ª. Pode ver que ainda não tem rodada se repetindo aqui. Já tivemos jogo da 9ª rodada, jogo da 11ª rodada, jogo da 1ª rodada, jogo da 3ª rodada que vai acontecer entre Moto e IAP na cidade de Cantanhede, jogo da 8ª rodada, Viana e Pinheiro, que vai acontecer na cidade de Viana, lá no estádio de Djalma Santos. Viana numa situação muito complicada dentro do campeonato, é o lanterna, até o momento não pontuou, e o Pinheiro que briga para ficar dentro do G4. Para fechar, mais um jogo que já foi marcado para esta semana. Jogo entre IAP e Maranhão Atlético. Jogo atrasado também, jogo da 5ª rodada. Para fechar esse pacote de jogos que estão acontecendo sem repetir rodada. IAP e Maranhão Atlético vão se enfrentar no próximo sábado no estádio Castelão. Partida essa que está programada para as 4 horas da tarde. IAP e Maranhão Atlético. Então você perceba, nós já tivemos 2 jogos realizados e mais 3 jogos que vão ser realizados e nenhum é de rodada repetida. Todos ou são jogos atrasados ou são jogos adiantados. Tá um quebra-quebra no campeonato de rodada que a gente não sabe mais nem qual rodada de fato está. Salvo engano, até o momento nós tivemos 2 rodadas só completas. Salvo engano, foi a 5ª e a 6ª rodada, se não falha a memória deste apresentador. Só todas as outras rodadas estão quebradas. Algo que era previsível, mas principalmente para o início do campeonato. Se esperava que, com o andar do campeonato, houvesse um ajuste para que não se quebrasse tanto. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Nós temos muitas equipes com jogos a fazer, a exemplo de Maranhão e IAP. O IAP, com os 2 jogos que vai realizar nesta semana, aí sim vai chegar a 7 jogos, mesmo assim vai ficar com um jogo atrás do Imperatriz, que é o que mais disputou jogos ao lado do Viana. Imperatriz são os que mais fizeram jogos, todos 2 com 8 jogos disputados dentro do campeonato. E o Maranhão ainda vai ficar com 2 jogos a menos em relação a esses. Quando a tabela vai ser arrumada direitinho, todo mundo vai entrar no eixo? Não sei. O que eu sei é que chegamos ao final desta edição do Dentro da Área. Você pode rever nosso programa em 2 outros momentos. Nesta terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, você assiste a reprise pela primeira vez no dia. A outra reprise é às 2 horas da tarde. Participe também mandando sua sugestão de pauta para a nossa produção. Nosso telefone é o 3269-3028. Repetindo, 3269-3028. E não deixe de acompanhar todas as notícias
da Assembleia Legislativa através do nosso site www.al.ma.leg.br. Dentro da área, volta na próxima segunda-feira. Até mais. Aí vem.